Direito Civil 10, questão 1079. Assinar a alternativa correta sobre sucessão testamentária de acordo com o Código Civil 2002. Na lavratura de testamento público, é dispensada a presença das testemunhas na leitura do instrumento? Não, incorreto. Eu já vou ler a resposta já, né? Testamento público é a modalidade de disposição de última vontade lavrada em conformidade com as declarações do dispoente perante uma autoridade pública na presença de duas testemunhas registradas em livro próprio. É o que dispõe de maior segurança jurídica para o interessado. Ressalte-se. Deixa eu arrumar aqui. Ressalte-se que não poderá ser lavrado em língua estrangeira, por conta da vedação constitucional do artigo 13 da Constituição da República, que exige a lavratura em língua portuguesa sob pena de nulidade. O artigo 13 da Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição Federal. Artigo 13. Artigo 13. A língua portuguesa é idioma oficial da República Federativa do Brasil. Ou seja, os requisitos seriam observados enquanto previsto também no artigo 864 do Código Civil, são eles: inciso 2, que deve ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e as duas testemunhas, a uma só vez. Então, lê uma vez para os dois ao mesmo tempo, ou pelo testador, se quiser, na presença desta e do oficial. É nula a disposição testamentária que favoreça. Então, lembre-se disso que a Vanessa adora falar, vai ler uma vez para o testador e uma vez para as testemunhas. Não, vai ler para o testador e as testemunhas de uma vez só. É o tabelião que vai ler, ou o próprio testador vai ler na presença dessa. Ou é o testador que lê, ou é o tabelião que lê, não é os dois, não são os dois, é um ou outro, né? Mistura aí. B. É nula a disposição testamentária que favoreça as testemunhas. B. É nula disposição testamentária que favoreça as testemunhas do testamento. É nula disposição testamentária que favoreça as testemunhas do testamento. Eu acho que é certo, tá certo tem que ser nulo, porque senão fica sacanagem. Eu lá, de testemunha, vou ganhar alguma coisa com isso, é muito estranho. Eu acho que tá correto. Eu falei errado. É nula a disposição testamentária que favoreça as testemunhas do testamento. É o que eu achei que eu estava certo. Por quê? Letra B. A falta de legitimação para a sucessão testamentária nada mais é do que a falta de qualidade para receber uma herança como legado, motivada por razões de ordem pública. E, por este motivo, poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz. As hipóteses estão arroladas no artigo 1801 do Código Civil. E a vedação tem como fundamento assegurar a liberdade de testar. Caso alguma dessas pessoas sejam contempladas como herdeiras ou legatárias, naturalmente o testamento não será declarado nulo, mas apenas a cláusula que violar a lei, em consonância com o princípio da redução parcial da invalidade. Redução parcial da invalidade. A assertiva está em harmonia com o inciso 2, artigo 1801 do Código Civil. Artigo 1801 diz: não podem ser nomeados herdeiros nem legatários a pessoa que arroga escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou seus ascendentes e irmãos. Nem a pessoa que arroga escreveu, nem os cônjuges, companheiro, ascendente e irmão de quem escreveu o testamento. As testemunhas do testamento também não podem ser nomeados herdeiros nem legatários, nem ser administrador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separadamente fácil e jamais distinto do órgão. Então, realmente anula a disposição testamentária que coloque a testemunha como herdeira legatária do testamento. C. Os
relativamente incapazes, não possuem capacidade para testar? Não, incorreto. A partir dos 17 anos, ou 16, salvo engano, 16. É 16. Podem testar os maiores de 16. Então tá incorreta a letra C. Só que a gente não precisava de um texto desse tamanho, mas tudo bem. Em 1860 caiu uma vez na prova da mágica, você viu? Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se invalida com a superveniência da capacidade. C. Artigo 1860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. A doutrina critica o legislador por ter sido muito vago ao fazer referência aos incapazes de uma maneira geral, sendo que o entendimento de doutrina amplamente majoritária, no sentido que o pródigo pode sim testar. Isso porque a preocupação do legislador, ao colocá-lo como relativamente capaz, é que no que toca aos atos de disposição de seus bens em vida, não para depois da morte. Então, o pródigo perante a doutrina pode testar. E o testamento elaborado pelo incapaz é nulo, de pleno direito, sem possibilidade de ratificação. Então, o testamento elaborado pelo incapaz é nulo, de pleno direito, sem possibilidade de ratificação. O testamento elaborado pelo incapaz é nulo, de pleno direito, sem possibilidade de ratificação. Mas cuidado, o incapaz, para eles aqui, maior de 16 não é incapaz. Daí vem o parágrafo único dizendo que o referido dispositivo legal e excepciona a regra. Podem testar os maiores de 16. Trata-se de capacidade testamentária ativa, portanto, de acordo com a lei, de fatos relativamente incapazes não podem, salvo os maiores de 16 que já possuem capacidade testamentária ativa. D. O testador não pode nomear mais de um testamenteiro para exercer em conjunto as funções? Acho que pode sim. D. O exercício do poder de testar naturalmente terá o testador interesse que o testamento seja cumprido. Acontece que pode surgir o receio de que, com a sua morte, os herdeiros não deem cumprimento à sua vontade. Esse receio, então, nesse contexto, surge a figura do testamenteiro, tratando-se da pessoa a quem o testador expressamente confere o encargo de efetivar a manifestação de última vontade do testamenteiro, de forma que promova a execução do testamento. Cuida-se, pois, de uma faculdade que o legislador confere ao testador. É uma faculdade que o legislador confere ao testador. Caso ele não nomeie um, o próprio legislador traz a solução de 1984. Então, caso, uma faculdade do legislador. É assim, ó. É uma faculdade que o legislador confere ao testador. É uma faculdade que a lei, o legislador, deu para o testador. Caso ele não nomeie um testamenteiro, né? O próprio legislador traz a solução do 1984, artigo 1976. Admite que o testador nomeie mais de um testamenteiro. Caso ele não nomeie um, o próprio legislador traz a solução de 1984. Qual que é a solução que o legislador traz em 1984 se o testador não nomear um testamenteiro? 1984. Na falta de testamenteiro nomeado pelo testador, a execução testamentária compete a um dos cônjuges. E na falta de um dos cônjuges, ao herdeiro nomeado pelo juiz. Então, se o testador não nomeou testamenteiro, vai para um dos cônjuges. Vai para um dos cônjuges. Na falta de um dos cônjuges, vai ser o juiz que vai escolher. Então, se o testador não nomeou testamenteiro, Código Civil 1984 estabelece que vai para ser um dos cônjuges, o testamenteiro. Se não tiver nenhum dos cônjuges, o juiz vai escolher, tá? E o artigo 1976 do Código Civil admite que o testador nomeie mais de um testamenteiro. Podem ser vários testamenteiros para cuidar do testamento. O testador pode nomear um ou mais, conjuntos ou separados. Testador. Sabe por quê? Para garantir, quanto mais testamenteiro um ou mais, um em cada cidade, um que não conheça o outro, assim fica mais garantido que está realmente cumprida o testamento, né?
conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade. Poderá o testador nomear um ou mais testamenteiros. 1976. O testador pode nomear um ou mais testamenteiros, conjuntos ou separados, para lhe darem cumprimento às disposições de última vontade. Caso haja a nomeação conjunta, haverá acumulação da função exercida entre eles. Se separados, o exercício se dará por um na ausência dos outros. Prevalece a doutrina, se for conjunta, acumulação de função. Se for atribuição separada, o exercício dará por um na ausência do outro. Então, não tem um, tem outro. Prevalece a doutrina, na doutrina que tem natureza jurídica de mandato legal sui generis. Então, tem natureza jurídica de mandato legal sui generis, pois tem características comuns com a gestão de negócios alheios. Prevalece na doutrina que tem natureza jurídica de mandato legal sui generis, pois tem características comuns com a gestão de negócios alheios. E letra E, é inválido o legado de usufruto quando não houver expressa fixação de tempo? Não existe usufruto vitalício? De acordo com a doutrina, o legado de usufruto sem fixação de tempo entende-se o legado deixado por toda a vida, 1921, artigo 1921. O legado de usufruto sem fixação de tempo entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida. Então tá certo, assim há possibilidade sim dos direitos reais também serem objeto de legado, que o artigo 1921 prevê expressamente o legado de usufruto, que pode ser sim vitalício, ou seja, enquanto viver o legatário ou temporário. O fato é que, diante da omissão do testador, será ele vitalício, né? Se o testador não fala nada, ele vai ser vitalício. Sem fixar tempo, ele vai deixar usufruto das suas coisas, só que ele não põe tempo, ele escreve usufruto. Então, é vitalício. Se não colocar prazo, é vitalício. E é perfeitamente permitido, sem fixação de tempo. O legado sem fixação de tempo é permitido e, inclusive, é considerado vitalício. Então, o legado de usufruto sem fixação de tempo entende-se por deixar do legatário ao legatário por toda a sua vida. Está correto, tá? Está incorreto. Então, pode sim, é válido sim. Muito legal, eu estou indo cada vez melhor, meus estudos só melhoram. Eu amo estudar todas as matérias de direito. Eu amo estudar.